Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Fala galera, beleza? Beleza, pessoal? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Talvez é o horário que você vai estar estudando aí agora, né? Se preparando para os concursos públicos. Eu quero me apresentar. Meu nome é André Furtado, eu sou servidor público de carreira da Secretaria de Justiça, professor de leis penais e especiais, também professor de processo penal. E é um grande prazer estar aqui com você nesse dia, podendo compartilhar um pouco do conhecimento. Mais precisamente, hoje nós vamos falar de uma lei que é fundamental para a sua estrutura nas carreiras policiais. Nós vamos estar falando nesse dia sobre a Lei 9455 de 1997. É uma lei popularmente chamada e conhecida de Lei de Tortura. Deixa eu fazer uma breve apresentação minha. Eu sou formado em Direito pela Faculdade UVV em Vila Velha. Eu tenho pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública, Gestão Pública também. Sou professor lá da academia. Quando você passar no concurso da Sejus, você vai me encontrar lá na academia de polícia preparatório. Lá você vai ter o prazer de falar comigo, eu vou ter a honra de falar com você também. Sei da sua aprovação, sei que você tem se dedicado e vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, um prazer muito grande estar com você nesse dia. A gente vai falar aqui sobre temas importantes, vamos falar de inovações que foram levadas a cabo a Lei 9455 de 97 pelo pacote anticrime, algumas alterações importantes, a parte jurisprudencial, qual é a visão hoje daqueles que estão julgando, que estão analisando, avaliando a Lei 9455, que é a lei que vai tratar exatamente da sua postura como policial. Eu gosto muito de dizer o seguinte: o policial penal, o policial militar, o policial civil, o policial rodoviário federal, o policial federal, de uma forma geral, ele deve andar dentro do estrito cumprimento da lei. Ele deve seguir rigidamente aquilo que a legalidade o dá, aquilo que a legalidade o orienta a fazer. Dessa forma, você trabalhando e agindo assim, dessa maneira, você não vai ter dificuldade nenhuma. Beleza, galera? Vamos começar aí a nossa lei. Pega aí o papel, pega aí a caneta, deixa o trabalho por minha parte, que a gente vai fazer aqui uma análise dessa lei tão importante. Ela regulamentou, galera, o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. A primeira coisa que você tem que saber aqui é que essa lei, ela regulamentou aquilo que o artigo 5º da Constituição Federal já determinava. Nós chamamos essa determinação de mandado constitucional de criminalização. Portanto, a Lei 9455, ela trouxe a lume a regulamentação do artigo 5º, inciso 43, se não vejamos. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, anote no seu caderno, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. Quer ver, galera, uma coisa que você só vai aprender aqui? Guarda aí, 3 T's, são os 3 T's: tráfico, tortura e terrorismo. Tráfico, tortura e terrorismo. Na ordem: tortura, tráfico e terrorismo. E os definidos como crimes hediondos por eles, respondendo, atenção nisso, porque as bancas examinadoras adoram esse tipo de cobrança, galera. Respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Olha só, galera, muita atenção em relação a isso. Eu tenho visto aí provas das bancas CESP, Fundação Carlos Chagas, FGV, a OCP, Instituto Acesso, cobrar exatamente isso: omissão, ok? Então grave aí. Respondem os mandantes, os executores e aqueles que, podendo evitar,
se omitem. Eu vou explicar um pouco à frente quem são esses autores, quem são essas pessoas que, podendo evitar, se omitem em relação ao crime de tortura. Pois bem, nós temos aqui então, de pano de fundo para a lei de tortura, um mandamento constitucional. Professor, o que significa isso? Deixa o trabalho por minha parte, olha aqui para mim agora, não escreve nada nesse momento e apenas ouça o que eu vou te passar. Importantíssimo. Professor, significa dizer se a Lei 9455 de 1997 ela for suprimida, o crime, a conduta de tortura, ela não é mais um crime no Brasil? Não. Veja bem. Se a Lei 9455 de 97, por algum motivo, ela for suprimida, ela deixar de existir no mundo jurídico, a tortura ainda será considerada um crime, tendo em vista que ela possui uma previsão constitucional, ok? E a jurisprudência entende que, nesse caso específico, estamos falando aqui de uma cláusula pétrea. O professor de Direito Constitucional vai passar para vocês isso de uma maneira mais didática, o que é uma cláusula pétrea. Apenas guarde o seguinte: esse inciso do artigo 5º da Constituição Federal, ele não pode ser suprimido, ele não pode ser retirado, tendo em vista em que estamos falando de um mandado de criminalização. Assim, mesmo que a Lei 9455 de 97 deixe de existir no mundo jurídico, o crime de tortura, por si só, ele continuará existindo, bem como o tráfico ilícito de entorpecentes e também o terrorismo. Beleza? Guardou isso? Pois bem, o artigo 5º, inciso 43, como eu disse aos senhores, ele é um mandado constitucional de criminalização. Professor, o que é mandado constitucional de criminalização? Pessoal, por expressa vinculação constitucional e uma determinação do legislador, a Constituição entendeu por bem trazer a obrigatoriedade do legislador competente de regulamentar esses crimes. Ou seja, a Constituição dá uma ordem ao legislador, o que tem competência para criar crimes, e ele fala: olha, vocês precisam criar uma lei que irá regulamentar toda a conduta autoral daqueles que praticarem os crimes de tortura. Beleza, pessoal? Lembrando aos senhores que, historicamente, antes da regulamentação da Lei 9455 de 97, tivemos uma Convenção Internacional de Tratamentos Desumanos, Cruéis, em 1984, e em 1985 uma Convenção Interamericana para coibir, tendo em vista que os atos de tortura, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, eles eram muito explícitos, aconteciam, via de regra, quase sempre pelas forças policiais. Dessa forma, as convenções vieram, e o Brasil é signatário, assinou essa convenção, a se comprometer a coibir esse tipo de conduta. Ora, senhores e senhoras, nós bem sabemos que, ao passo de uma nomeação, aprovação, posse do candidato, no ato e na conduta do dever que ele deve ser cumprido, esse tipo de atitude ele deve ser de fato coibido. Nós, como policiais, precisamos seguir piamente o que a lei determina, o que a lei determina de uma forma clara e objetiva, inclusive. Você não pode extrapolar os limites da lei para alcançar os seus objetivos. Temos aí vários exemplos, como alcançar aí uma confissão, ter uma informação. Nada disso é legal, nada disso é lícito, à luz do que nós já observamos na própria Constituição Federal e também na Lei 9455 de 1997. Galera, uma curiosidade importante que eu gostaria que vocês
marcassem aí no caderno de vocês. O crime de tortura é chamado por alguns de crime jabuticaba, e eu já vi cair isso em prova. Por exemplo, no estado do Pará caiu exatamente esse nome. O examinador perguntou o que... Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos.